Nós estamos em linha às 13 horas e 31 minutos com o advogado Dr. Júnior Bonfim, com quem vamos conversar agora sobre a decisão da manhã de hoje do julgamento dos embargos de declaração da chapa Giordana Mano. Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde, amigos da Rádio Ceará. Boa tarde ao imenso público que neste momento está sintonizado nesta emissora. Prazer e uma alegria falar com todos vocês. Doutor Júnior, prazer todo nosso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí para as pessoas que nos acompanham nesse momento e que não têm conhecimento da questão do direito sobre os embargos de declaração. O que são esses embargos de declaração? Pronto. Toda decisão, quando ela é publicada e a parte identifica que nessa decisão há alguma obscuridade, alguma falha, alguma contradição, pode ser manejado um recurso que a gente chama embargos. No caso, embargos declaratórios, para que sejam declarados pelo juiz que deu a decisão, ou pelo juízo, ou pelo tribunal, no caso, sobre aquela decisão. No caso aí de Nova Russas, nós tivemos no TRE um processo que subiu de Nova Russas com uma decisão proferida pelo juiz local, extremamente favorável às partes, ou seja, era favorável ao deputado federal Júnior Mano, à prefeita Giordana, ao vice Anderson, ao ex-prefeito Rafael e à senhora, uma senhora que também estava, servidora pública municipal, que também estava no processo. De maneira que, quando o tribunal proferiu a decisão, e todo mundo acompanhou, foi uma decisão apertadíssima, com um voto apenas de diferença, sinal de que o tribunal ficou literalmente rachado ao meio em relação ao que estava ali dentro dos autos. Então, se identificou que alguns equívocos foram cometidos. Tipo, a condenação era como se tivesse havido uma publicidade institucional, ou seja, nos perfis oficiais da Prefeitura de Nova Russas, em favor da candidata, coisa que não ocorreu. O que ocorreu, e no processo está cheio de postagens, mas são postagens nos perfis pessoais. E no perfil pessoal não caracteriza conduta vedada, não caracteriza uso de máquina, porque você não está usando dinheiro público naquela postagem. É diferente quando você usa a página da prefeitura, que você contrata uma empresa, paga pela prefeitura para fazer aquele serviço. Aí sim, aí tem dinheiro público. Mas não era o caso deste processo. De maneira que falhas dessa natureza, nós encontramos várias e elas foram alegadas. O tribunal corrigiu algumas, noutras o tribunal deixou, no caso o TRE, deixou de considerar, porque se considerasse ia ter que admitir que estava nula a decisão dele, e aí eles fizeram um esforço para mantê-las. De maneira que algumas correções foram feitas, mas as condenações foram mantidas. Certo. Agora o processo vai para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Doutor Júnior, nós sabemos que a decisão do tribunal pela cassação da chapa foi apertada, 4 votos a 3. E o que chamou a atenção no julgamento desses embargos hoje foi o placar absolutamente elástico, ou melhor, unânime, 7-0. Qual é a explicação para isso, doutor Júnior? Não, é porque agora, se você quem assistir vai ver que os 3 que votaram a favor da gente mantiveram a posição. Só que agora não se trata de uma nova votação. É a mesma votação, a votação é outra. É uma votação de embargos. E aí, quando o tribunal vota embargos, e os embargos foram
protocolados com o pedido de aplicação de efeitos infringentes, ou seja, de modificação da decisão anterior, se os membros do tribunal tivessem acolhido, nós tínhamos já resolvido o problema no TRE. No entanto, como o placar continuava o mesmo, não estava havendo um julgamento, uma revisão daquele julgamento no sentido dos desembargadores poderem proferir votos diferentes. O que está julgando era só os embargos. E no julgamento dos embargos, a natureza do posicionamento é outra. Mas todos eles, inclusive quando foram falar, disseram que mantinham a posição anterior. O doutor Roberto Bucão, quando falou, disse: eu não vi motivo para condenação. Agora, como a maioria do tribunal viu, eu respeito. O que ele disse foi isso, né? Então, o doutor Davi disse a mesma coisa e o desembargador Gleidson também. De maneira que o placar da votação que vale é aquele placar de 4-3 daquele dia. Não é o placar, os embargos, é um outro tipo de votação. Certo? Muito bem. O doutor Júnior Bonfim, e o que acontece a partir de agora em relação à prefeita Giordana Mano? Ela tem que deixar o cargo? Como é que fica, então? Não, primeiro nós vamos aguardar a publicação do acórdão, da decisão de hoje. A partir do momento em que o acórdão for publicado, nós temos um prazo para recorrer. E aí a defesa vai recorrer ao TSE. E o TSE vai apreciar 2 pedidos da defesa. Um sobre o mérito da causa, que nós vamos pedir que o TSE, em sintonia com a sua jurisprudência majoritária, reforme a decisão do TRE, e vai haver um pedido preliminar, que a gente chama de liminar, né, no popular, em que o tribunal a gente pede que o tribunal, enquanto estiver pendente o julgamento do mérito do recurso, torne sem efeito a decisão do TRE, ou melhor, suspenda os efeitos da decisão do TRE. O tribunal, ao conceder essa liminar, fica tudo mantido da mesma forma em que está hoje. Ou seja, a prefeita e o vice continuam no cargo e o deputado poderá ser candidato normalmente, porque a sua inelegibilidade estará suspensa. Nós vimos fatos semelhantes a este ocorrido com o deputado Genesias Noronha, que entrou com um pedido desse mesmo naipe e que o TSE concedeu, e ele está com mais de 3 anos no exercício do mandato normalmente, né? Mas ele não será mais candidato, né? Acho que no seu lugar será o seu filho. Sim, mas ele no momento está com a decisão do TRE suspensa. Se ele quisesse, ele poderia ser candidato. No entanto, ele estrategicamente decidiu não ser, porque na hora em que ele fosse pedir o registro de candidatura, ia reacender a polêmica em torno do seu processo, e ele, para evitar esse mal-estar, optou por uma saída mais tranquila, mais segura e caseira, que é colocar o filho como candidato, porque aí ninguém vai questionar nada em relação a essa candidatura. Bom, estamos conversando com o doutor Júnior aqui sobre o resultado do julgamento de hoje, dos embargos declaratórios da chapa Giordana e Anderson Pedrosa, e sobre o que acontece, quais são as possibilidades a partir de agora. Doutor Júnior, em relação ao TSE, nós sabemos que não se pode prever o que um tribunal irá decidir, né? Se vai conceder uma liminar, né? Se não vai, mas vamos partir da premissa que não. O que acontece então? Não, essa é uma hipótese que eu considero tão somente por amor ao debate. Mas eu tenho tranquilidade em lhe afirmar que, seguindo a sua jurisprudência
garantia mansa e pacífica, a decisão do TSE deve ser favorável a gente, favorável à defesa. Mas, caso ocorra essa decisão, uma decisão inesperada dessa natureza, nós teríamos que ter novas eleições no município de Nova Russas. E enquanto no período entre a realização da eleição e o cumprimento da decisão, do cumprimento da decisão até a eleição, nós teríamos o presidente da Câmara assumindo o cargo de prefeito municipal. O senhor falou aí em jurisprudência do TSE e isso ainda está valendo no Brasil, porque a gente tem visto aí algumas decisões do STF que anulam completamente suas jurisprudências. Infelizmente ocorrem essas coisas, mas vamos acreditar que o melhor vai ocorrer. Seria uma decisão extremamente chocante, desagradável para a população de Nova Russas, ver que um processo de que o município talvez nunca tenha experimentado em toda a sua existência um dinamismo realizador, um conjunto de ações beneficiando o povo em todos os quadrantes do município de Nova Russas, em todos os seus distritos e bairros, com um volume de benefícios sendo ofertados ao povo, como nunca existiu na história do município de Nova Russas. Eu acho que seria um grande golpe no povo, certo? Contra o povo. Então, eu acredito que isso não vai prevalecer. Além disso, isso do ponto de vista político, do ponto de vista eminentemente jurídico, as decisões dos tribunais têm sido no sentido de que, para se apear de um mandato popular, alguém legitimamente eleito pela soberania do povo, precisa-se ter um conjunto probatório muito robusto, muito forte, muito contundente. E nesse processo, convenhamos, isso não existe. Tanto é que não existe que o juiz de Nova Russas, o juiz eleitoral de Nova Russas, que acompanhou o dia a dia da causa, que viu e cotejou todas as provas, que analisou todos os fatos detalhadamente, deu uma sentença absolvendo as partes. Ou seja, ele não enxergou no processo nenhum ilícito ou irregularidade que justificasse a aplicação de uma pena tão severa como é a pena de cassação do mandato. Então, eu acredito que isso será analisado com calma no TSE e nós teremos um veredito favorável. Você viu que agora há poucos dias, o TSE julgou o caso de Caucaia, do ex-prefeito Naumi Amorim. E os fatos que estão naquele processo do Naumi são muito mais sérios, graves. É verdade. Do que qualquer um do que está sendo colocado em Nova Russa. E o TSE entendeu que mesmo existindo esses fatos graves, não justificaria uma sanção extrema para o Naumi. Então nós acreditamos que na mesma linha ocorrerá uma decisão nesse sentido em relação a esse caso específico. Tudo bem, eu concordo aqui com o doutor Júnior Bonfim quando ele fala na questão do desenvolvimento de Nova Russas, a forma como o município tem experimentado avanços em todas as áreas, especialmente em obras, na infraestrutura do município. E isso realmente jamais se viu, é fato. Não se pode contestar aquilo que os nossos olhos veem, né? No jornalismo também não. Mas é uma questão de debate, como ele falou, né? Para enriquecer o debate, a gente tem que fazer esses questionamentos. E como jornalista, é o meu dever fazer essas perguntas para poder extrair do entrevistado o maior número de informações possíveis e assim beneficiar aquelas pessoas que nos escutam e, no nosso caso, também acompanham através das redes.
da internet. Então, doutor Júnior, pelo que o senhor colocou aí e por tudo o que aconteceu, a forma como a chapa foi julgada no TRE, esse tribunal fez política ao invés de justiça? Cabe agora ao TSE rever esse golpe que foi dado? Exatamente. Nós esperamos que o TRE, como eu lhe falei, na mesma linha de fidelidade, na manutenção da estabilidade da sua jurisprudência e zelando por ela, virá com uma decisão que vai ajustar esse caso e, portanto, libertar Nova Russas dessa situação de angústia que ela vive hoje com essa dúvida em relação a esse processo. Ô, doutor Júnior, sei que não dá para prever, mas na Justiça Eleitoral as coisas andam um pouco mais rápido. Em quanto tempo se deva sair essa decisão liminar no TSE? Olha, é o seguinte, primeiro nós temos que aguardar a publicação do acórdão da decisão de hoje. Qual é a previsão? Eu acredito deverá sair o mais rápido possível, certo? Até porque os servidores do TRE também sabem da delicadeza desse tema que está lidando com bens muito preciosos, como é o caso da inelegibilidade dos mandatos populares. Então, eu acredito que a decisão saia rápido, a publicação do acordo deve sair rápido, por toda essa semana. Então, publicado o acórdão, a defesa protocolará imediatamente os recursos, e esses recursos vão subir para o TSE. Lá no TSE, o recurso para o ministro que cair, ele vai apreciar duas coisas. Primeiro, preliminarmente, um pedido liminar de suspensão da decisão, dos efeitos da decisão do TRE até o julgamento final pelo TSE. E segundo, a apreciação do mérito da causa, que o TSE fará analisando pontualmente as argumentações coladas nos recursos. De maneira que eu acredito que, se você me perguntar um tempo, chegando na mão do relator, dependendo do relator, porque nós temos alguns que têm dado decisões com até 48 horas, então essa decisão não deverá demorar muito tempo. Eu tive um processo agora que eu estava acompanhando, do município de Boa Viagem, em que saiu a apreciação da cautelar com 48 horas. Ou seja, 2 dias depois que chegou na mão do relator, ele já deu a decisão. Neste caso, está em jogo um deputado federal que está postulando a sua reeleição, está em jogo o comando de um município com a sua prefeita e o seu vice-prefeito, além de mais 2 pessoas que, embora não estejam no exercício de mandatos populares, também tem importância jurídica no processo. Nós acreditamos que essas decisões deverão sair sem muito demora de tempo. Fica difícil do advogado dizer, porque isso não depende dele, né? Depende do trâmite burocrático do próprio tribunal. Não é algo que esteja na nossa esfera de decisão. É uma decisão, depende muito para qual o ministro cai, depende de uma série de fatores, mas isso tudo, na justiça eleitoral, via de regra, as decisões são rápidas, são céleres. Ok, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, doutor Júnior Bonfim, pela atenção para com o nosso programa, pela entrevista e as muitas informações que em pouco tempo o senhor passou, não só para nós, mas também para os ouvintes e os telespectadores do programa. Deixo à vontade para algo a mais que desejar acrescentar e agradecer mesmo pela sua participação. Eu que agradeço a você por possibilitar aqui possamos repartir com a população novarrucense informações vitais sobre a vida pública dessa terra tão querida que é acariciada pelo rio Curtume. Eu, nesse momento,
agradeço de coração pelo espaço e sempre nos colocaremos à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Muito obrigado, amigo. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigado. Bom, tá aí. Conversamos com o advogado Júnior Bonfim sobre essa questão dos embargos declaratórios que foram julgados hoje pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, por 7-0 contra o que o doutor Júnior, que é o advogado aí, pedia, né? Mas a partir de agora nós temos aí algumas possibilidades, dentre essas, como ele mesmo falou, de uma liminar para que a prefeita e o seu vice permaneçam no cargo até que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgue o mérito.